Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje eu vou ensinar para vocês um processo que eu só utilizei e ensinei em consultório até hoje. A intenção depois é deixar esse vídeo numa área de acesso exclusivo dos meus pacientes lá no meu site que eu estou construindo. Então aproveita enquanto esse vídeo fica disponível aqui para vocês, porque o que eu vou ensinar para vocês é uma ferramenta que dá para ser aplicada de uma forma mais geral, sem uma avaliação tão aprofundada. E o que eu vou ensinar aqui hoje é como esclarecer para o nosso subconsciente aquilo que nós gostaríamos para nós, falando na linguagem dele, numa linguagem que ele consiga entender e ele consiga introjetar ali essa informação para que ele possa reunir todos os recursos, todas as suas potencialidades e nos ajudar a chegar lá, naquela meta, naquele objetivo. Papel e caneta na mão. Qual é a linguagem do nosso subconsciente? A linguagem do nosso subconsciente são as nossas emoções e o nosso sensorial, aquelas informações que a gente capta através dos nossos sentidos. É por isso que não funciona você ficar na frente do espelho repetindo a afirmação sobre uma meta que você gostaria de atingir. Por exemplo, aquele exercício que as pessoas fazem, levantam de manhã e ficam lá um tempo na frente do espelho fazendo algumas afirmações. Isso não funciona porque você está simplesmente fazendo uma declaração de uma meta racional, mas você não está fazendo isso de uma forma a comunicar para o teu subconsciente, que é ele que vai determinar os teus comportamentos, que vai fazer com que você alinhe as tuas potencialidades no sentido de atingir aquele objetivo. Simplesmente falar algo que eu quero, eu estou usando 5% do potencial da minha mente, que é o meu potencial racional, é o potencial que eu fico na menor parte do tempo durante o dia. 95% do tempo durante o dia, quem rege os meus comportamentos, quem rege as minhas tomadas de ação é o meu subconsciente. É por isso que eu preciso comunicar para ele aquilo que eu quero e não para a mente consciente. Então, já tendo entendido que a linguagem do nosso subconsciente são as nossas emoções e os nossos sentidos, aquilo que a gente capta através dos nossos sentidos, por que é importante fazer esse esclarecimento para o subconsciente? Veja bem, se você chega numa cidade e você simplesmente entra num táxi, você fala assim para o motorista, um local que você não gostaria de ir, então, por exemplo, eu não gostaria de ir ao teatro municipal dessa cidade. Você não está dando nenhuma informação específica de onde você gostaria que esse motorista de táxi te levasse. Então, ele tem todas as possibilidades em aberto, exceto aquilo que você não gostaria, que é o teatro municipal da cidade. Mas fica muito amplo e vai ficar difícil você chegar em algum lugar que você consiga fazer algo de útil. Você vai precisar, para chegar num local específico que você gostaria, dizer o endereço completo, né? Então é a rua, o número da rua. Se você vai enviar uma carta para algum lugar, mais informações ainda, né? A gente precisa colocar o CEP, a cidade, o estado, o nome completo da pessoa que vai receber, o nome do prédio, o apartamento. Vocês percebem como é específico a informação? Então eu tenho um destino, eu tenho um objetivo e eu preciso especificar ao máximo para que aquela minha carta, aquela minha correspondência chegue até esse destino. O nosso subconsciente, ele é o carteiro, ele é o taxista, ele não tem como nos levar até aquela meta, aquele objetivo, se a gente não especificar ao máximo aquilo que nós gostaríamos. Então não adianta simplesmente eu saber aquilo que eu não quero. Eu não quero um parceiro que seja de maneira XYZ ou que tenha tais atitudes XYZ. Eu não quero um emprego que seja de tal forma. Mas eu preciso saber esclarecer muito bem aquilo que eu quero. Essa é a importância de fazer esse processo. Bom, então, se a linguagem do subconsciente são as emoções e os sentidos, vamos começar esse exercício. Eu preciso que você pegue um papel e escreva aí nesse papel. E vá pausando o vídeo conforme a gente for fazendo aqui, se não der tempo de você fazer tudo, tá? Escreva lá em cima, meta. Qual é a sua meta global? Então, vamos supor que a área da vida que você queira aplicar essa ferramenta seja relacionamentos. E você quer um relacionamento apaixonante, um relacionamento com muito respeito e admiração, por exemplo.
E aí você coloca isso lá como meta global. Eu quero um relacionamento apaixonante, com muito respeito e admiração. Se você quer um emprego específico, você coloca lá, eu quero conquistar tal cargo e pode especificar até mais em tal empresa, XYZ. Você pode determinar metas globais a partir de projetos pessoais teus. Então, por exemplo, eu quero conseguir concluir tal projeto, tal curso, tal capacitação que eu estou fazendo. Enfim, você que vai determinar a área da vida que você vai aplicar e qual é a meta global que você quer colocar aí para a gente trabalhar. A partir dessa meta global, nós vamos começar usando então os sentidos aí, para a gente comunicar para o subconsciente aquilo que nós queremos. Vamos começar esclarecendo isso. Todos os elementos incluem a emoção. Então a gente vai começar primeiro com o canal do visual. Escreva visual número 1. E nessa primeira linha do visual, a gente vai descrever uma imagem, como se nós estivéssemos observando uma imagem de uma cena que vai acontecer quando eu atingir essa meta. Então, se a minha meta for de relacionamento, por exemplo, como eu acabei de usar esse exemplo, eu vou colocar nessa imagem aquilo que para mim contém elementos, tá? De que eu atingi essa meta de ter um relacionamento apaixonante, com respeito, com admiração. Então, por exemplo, a gente pode colocar algo que seja significativo, tá? Tem que ser aquela coisa assim que faça a gente sentir uma emoção. Então, por exemplo, se para mim isso for significativo, se para mim for significativo estar com alguém num lugar bonito, por exemplo, de mãos dadas numa praia, né? Sorrindo num restaurante, ou com a família, né? Com essa pessoa, levar essa pessoa para um ambiente familiar, que demonstra que você está num relacionamento sério, por exemplo. Enfim, eu vou colocar elementos nessa imagem que vão fazer com que eu tenha essa emoção de que que eu já atingi, que eu consegui conquistar essa meta. E você vai fazer isso de forma detalhada, você vai colocar nessa descrição dessa foto, não coisas como, por exemplo, né, eu me sentindo muito feliz com a pessoa andando, porque você está vendo uma foto. Você não pode dizer o que a pessoa está fazendo ou sentindo na foto, você vai dizer eu em pé, de mãos dadas com um homem, você pode até descrever esse homem, mas tenta fazer a frase curtinha, no máximo 2 linhas, tá? E você vai colocar o ambiente, por exemplo, na praia, de dia, olhando um para o outro, sorrindo, o que pode demonstrar que vocês estão felizes, por exemplo, mas você não pode dizer o como vocês estão sentindo. Eu muito feliz, enfim. O que a gente faz quando a gente está feliz? A gente sorri. Então, você descreve que nessa foto vocês estão se olhando e sorrindo um para o outro. Então, é algo nesse sentido que você vai fazer. Então, por exemplo, se for em relação a uma meta de trabalho e você atingiu esse posto de trabalho, você vai descrever para você uma cena que significa que você atingiu essa meta. Então, você, dentro desse teu novo posto de trabalho, o que tem nesse posto de trabalho? Eu sentado no escritório, com o meu computador, com a placa na mesa identificando o meu nome, que mostra com que você atingiu aquele cargo, por exemplo. Enfim, são elementos que vão demonstrar que você atingiu essa meta, certo? Ok, agora a gente vai fazer isso 3 vezes. Você vai colocar 3 visuais que vão demonstrar que você atingiu essa meta. Faça 3 imagens diferentes, ok? E significativas emocionalmente. Agora, no próximo passo, nós vamos fazer o sentido usando o canal auditivo. Coloque ali a palavra auditivo, 2 pontos, e coloque na primeira linha. O que eu ouvirei as pessoas me dizerem quando eu atingir essa meta. Também utilizando a emoção. Aquilo que você gostaria, que faria você ficar feliz, que faria você se sentir bem, ouvindo das pessoas quando você atingir essa meta. Então, parabéns, você merece, você batalhou muito por esse emprego, né? Ou você merece ser feliz, você merece alguém bacana, enfim, o que for mais coerente com aquilo que você colocou como meta. Na segunda linha, você vai escrever aquilo que você vai dizer sobre você mesmo quando você atingir essa meta. Então, por exemplo, finalmente eu consegui, o mérito foi todo meu, eu mereço ser feliz, enfim, aquilo que vai fazer mais sentido para você, o que você normalmente acha que diria,
ou pensaria e falaria em voz alta sobre você mesmo quando você atingir essa sua meta. Então já fizemos aí o canal visual e auditivo. Agora nós vamos para o sinestésico. E o sinestésico ele tem algumas subdivisões. A primeira delas, você vai colocar aí sinestésico e você vai colocar a seguinte pergunta: o que eu sentirei, né? O que você sentirá quando você atingir essa meta? Então você vai descrever aí uma emoção, por exemplo, uma profunda alegria, um senso de realização, amor, felicidade, contentamento, enfim, uma satisfação pessoal, o que faz mais sentido para você e que tem um valor emocional grande de preferência, né? E aí você vai escrever aí o que você sentiu. Aí você vai se perguntar: eu já senti isso antes alguma vez na minha vida? Sim ou não? Se você sentiu isso, então você simplesmente vai fechar os olhos, se posiciona aí na cadeira, onde você estiver sentado, de uma forma confortável, respira profundamente e traga novamente esse sentimento. Você já sentiu, você conhece, você é capaz de fazer isso. Simplesmente feche os olhos e traga esse sentimento novamente. Sinta esse sentimento. De olhos fechados, você vai observar onde no seu corpo você mais sente esse sentimento. Então, determina aí, observa se é no peito, se é na barriga, se são nas pernas, nas mãos, onde você mais sente esse sentimento no seu corpo. Vamos supor que seja uma felicidade. Então, onde você mais sente essa felicidade? Depois, se esse sentimento tem uma forma, que forma ele tem? Determina uma forma para ele. Ele é redondo? Ele é quadrado? Ele é como se fosse uma esfera de gás? Uma esfera? Ou ele é amorfo, ele não tem uma forma definida? Enfim, você vai colocar aí um formato de coração, um formato de estrela, o que mais faz sentido para você. Se esse sentimento tem uma cor, que cor é? Deixe que a sua intuição responda e observe. Você sabe onde você mais sente, qual é a forma desse sentimento. E agora, se ele tem uma cor, que cor ele tem? Agora, se esse sentimento tem uma temperatura, qual é a temperatura desse sentimento? Quente, frio, morno, 42 graus, 60 graus? Qual é a temperatura? Se esse sentimento tem uma textura, qual é a sensação ao tocá-lo? É macio, é áspero? Agora que você já definiu todas essas características, então o local, a forma, a temperatura, a cor, a textura, você vai observar esse sentimento, sentindo esse sentimento com todas essas características, vai memorizar muito bem isso nessa região do seu corpo, todas essas características, como se você gravasse isso num CD, seu corpo fosse um CD e você estivesse gravando essa informação ali. E quando estiver gravado, então você vai abrir os olhos. Aí agora a gente vai fazer a próxima parte. Você vai escrever tudo isso, porque você estava de olhos fechados, você escreve tudo isso no papel. E agora a gente escreve a nossa declaração de crença, que é aquilo que nós vamos fazer, uma frase. É diferente da nossa meta global, porque a gente vai fazer isso em primeira pessoa, no tempo presente, tem que ser positivo. A frase, a palavra não, ela não pode aparecer aqui, tá? E tem que ser emocionalmente significativo para você. Então, a gente vai fazer uma frase que é como se demonstrasse que eu já atingi aquela meta. Isso já é uma realidade para mim. Se você colocou isso como uma meta global e agora na hora de fazer sua declaração de crença, você vai escrever como se isso já fosse uma realidade para você. Então, por exemplo, eu me realizo no meu relacionamento apaixonante, amoroso, enfim, você pode usar as mesmas qualidades que você colocou lá em cima, ou você pode colocar coisas diferentes. Por exemplo, eu me sinto extremamente realizado nesse cargo profissional X, tá? Então você vai colocar como se isso já fosse uma realidade e é aquilo que você mais gostaria de falar, na verdade. Leia essa frase, veja se é isso mesmo que você quer, se isso te pega emocionalmente, se não for,
vá fazendo os ajustes até que você consiga uma frase que pegue você emocionalmente, que seja em primeira pessoa, no tempo presente, positiva, curta, não muito longa, detalhada, né? Mas não muito longa, ok? E sendo assim, a gente tendo feito todos esses passos, a declaração de crença aí por último, agora chega a hora em que eu te pergunto: existe alguma contraindicação para você atingir essa meta? Você ou alguém vai se prejudicar por atingir essa meta? E isso é muito importante, eu quero que você analise essa pergunta. Por quê? Às vezes a gente pode querer uma coisa que pode parecer muito boa pra gente, por exemplo, passar num concurso público. Só que isso pode implicar em algumas coisas que apesar de ser algo que eu queira muito, essas implicações podem não ser vistas por mim como uma coisa muito positiva. Por exemplo, eu ter que me afastar da minha família, me mudar de cidade, me mudar de estado, ou eu ter que ter um gasto financeiro, por exemplo, para mudar uma área profissional, por exemplo, conseguir, né, abrir uma empresa, atuar numa outra área profissional. Enfim, você precisa analisar tudo isso, porque essas coisas que podem parecer até, né, levemente negativas, no fim das contas elas podem fazer toda a diferença para que você não atinja essa meta, porque elas podem ligar o sinal vermelho lá para o teu subconsciente de que aquilo não é uma coisa boa para você e você vai só se sabotar e não vai conseguir atingir esse teu objetivo, essa tua meta. Então você tem que ter muito esclarecido se existe alguma consequência negativa para você ou para outros de atingir esse objetivo. Você vai fazer essa análise, o que for possível você mudar de percepção, vamos supor assim, bom, acho que nem é tão ruim assim eu ficar longe da minha família, porque tem aspectos onde que eu vejo que eu posso amadurecer, com um pouco mais de distância, enfim, você pode tentar trabalhar essa percepção e se você conseguir de fato, aí é o teste final. E esse teste que eu faço normalmente com os pacientes em consultório é de uma forma um pouco diferente, porque eu faço um teste muscular, mas dá para fazer sozinho também. Eu vou ensinar você como você testar para saber se você conseguiu esclarecer para o teu subconsciente essa meta e se ele está de acordo com você, se você não tem nenhuma resistência para conseguir atingir esse teu objetivo. E o teste que a gente faz quando a gente está sozinha é da seguinte forma: vamos ter esclarecido a seguinte questão: se tá, eu sentir que o meu corpo vai para frente, eu vou ficar em pé, vou ficar com uma postura ereta, a cabeça alinhada para frente e o olhar para baixo. Se eu sentir que o meu corpo vai para frente, é uma resposta firme, positiva, forte. Se eu sinto que o meu corpo pende para trás, tende a pender para trás, é uma resposta fraca. Eu perco meu equilíbrio, me desequilíbrio. Vamos convencionar dessa forma, certo? E como que a gente faz esse teste? A gente levanta e decora essa declaração de crença que você fez aí por último. E você fala isso em voz alta e com convicção. E tendo feito isso, aquilo que você sentir na sequência, simplesmente deixa acontecer esse movimento. Se você perceber que o seu corpo vai para frente, quer dizer que ok, foi suficiente esse processo para você esclarecer e você não tem aí grandes resistências para atingir essa meta. Seu subconsciente não impõe grandes resistências de crenças e de comportamentos para que você consiga atingir esse objetivo. Agora, se você sentiu que esse movimento foi contrário, foi para trás, tá? Então, o que você precisa talvez seja de um trabalho mais profundo, talvez você identifique aí algumas questões mais profundas, arraigadas, que estão como se fossem camadas de cebola que você talvez não perceba conscientemente e que te impedem de conseguir mudar certos comportamentos ou de unir suas potencialidades para atingir aquela meta, aquele objetivo. Tem questões aí que são mais limitantes e talvez a gente, num trabalho mais aprofundado, consiga identificar e te ajudar, tá bem? Para a maioria das pessoas que fazem esse procedimento, quando são coisas assim, que não são questões tão difíceis, com uma resistência gigantesca, já tem um excelente resultado, porém,
às vezes é preciso trabalhar mais algumas coisas. Eu só tô colocando isso como uma ferramenta prática que ajuda um certo percentual de pessoas, mas não é uma receita mágica aqui para ninguém, tá? Inclusive foi por isso que eu ensinei esse teste, para você saber se funcionou ou não para você. Mas o teste real é você simplesmente observar, né, a sua vida, a forma como as coisas vão se desenrolando, e tão importante quanto isso é que você coloque aí no final, a última coisa que você escreve na sua folha é: o que eu preciso fazer para que eu atinja essa meta, esse objetivo. E você detalhe ali as coisas que você precisa fazer para que você se aproxime cada vez mais dessa meta e desse objetivo. E veja se isso está coerente com aquilo que você tem feito no teu dia a dia e se você precisa fazer alguma alteração ou algum ajuste aí de conduta. Certo, pessoal? Eu tô aí disponível para comentários, dúvidas. Espero que seja útil para muitos, como sempre foi para mim em consultório, continua sendo inclusive na minha vida pessoal. E até mais, um abraço. A gente se vê no próximo vídeo.